A definição da bilocação pode ser definida como a presença simultânea de uma pessoa em dois lugares diferentes. Muitos santos da Igreja Católica tiveram o carisma da bilocação. Padre Pio teve este carisma. Na realidade, várias testemunhas oculares o viram em lugares diferentes em bilocação. A Senhora Maria era a filha espiritual de Padre Pio. Ela disse uma vez: durante a noite eu estava rezando com meu irmão, quando de repente ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um tapa. Ele percebeu que a mão que o bateu estava coberta com uma luva. Ele pensou que era Padre Pio e no dia seguinte perguntou para Padre Pio se ele tinha dado-lhe um tapa. Padre Pio respondeu: "Este é o jeito certo de se rezar? Com um tapa?" Padre Pio o levantou, chamando sua atenção para a oração. Em um dia, um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, assistindo Padre Pio, disse: "Sim, aqui está ele. Eu não estou errado." Ele se aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele e, chorando, disse: "Padre, obrigada por me salvar de morte." Aquele homem contou para aquelas pessoas que estavam lá: "Eu era capitão da infantaria e um dia, no campo de batalha, em uma hora terrível, não longe de mim, eu vi um frade que disse: 'Senhor, fique longe desse lugar.' Eu fui para ele e assim que eu me envolvi, um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava, poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera e eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá." Padre Pio, que estava em bilocação, tinha salvado a vida dele. Padre Alberto, que conheceu Padre Pio em 1917, contou: "Eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento, eu ouvi que ele estava concedendo a absolvição a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu, como se ele estivesse saindo de um sono. Ele me viu e falou: 'Você estava aqui e eu não o notei.'" Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino, Itália. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento, porque ele tinha enviado Padre Pio a Torino, na Itália, para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual Padre Pio estava abençoando em San Giovanni Rodonto. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado Padre Pio ao Torino, Itália. Ele tinha estado lá em bilocação. Em 1946, uma família americana foi da Filadélfia para São Giovanni Rodonto para agradecer Padre Pio. Na realidade, o filho deles era piloto de um avião bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E Padre Pio, no céu do Oceano Pacífico, tinha-o salvo. O avião estava voando perto da ilha para o aeroporto, onde ia pousar depois de descarregar suas bombas. Mas o avião foi danificado por um avião de caça japonês. O avião, disse o filho, explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com paraquedas.
Eu só tive sucesso saindo do avião. Eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto. Então, eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca, ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina que tipo de surpresa eu tive? Isto retirou minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença, todo mundo teve que acreditar. Eu reconheci o frade que salvou minha vida, quando, depois de alguns dias, me deram licença e eu fui para casa. Eu vi o monge nas fotografias de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para Padre Pio que cuidasse de mim. Uma mulher tinha ido para a casa da filha dela. Ela teve câncer em um dos braços e ela concordou com sua filha em enfrentar uma cirurgia. O médico tinha lhe pedido para ser paciente e esperar alguns dias antes de estabelecer a data para a cirurgia. O marido da filha dela enviou um telegrama para Padre Pio, onde lhe pedia que rezasse para a sogra dele. Em pouco tempo, o telegrama chegou a Padre Pio. A mulher que estava no quarto só viu um monge entrar pela porta. Ele disse: "Eu sou Padre Pio." Então, ele lhe perguntou o que o médico tinha lhe contado, e ele lhe encorajou que confiasse em Nossa Senhora. Então, ele fez o sinal da cruz no braço dela e despediu-se, saindo do quarto. Naquele ponto, a mulher chamou o mordomo, a filha dela e o genro. Ela perguntou: "Por que vocês disseram para Padre Pio entrar no quarto sem me informar?" Mas eles responderam que não tinha visto Padre Pio. Além disso, eles não tinham aberto a porta a qualquer pessoa. No dia seguinte, quando o médico fez sua análise médica para a preparação da cirurgia, ele não achou nenhum câncer. O bispo, que ordenou Padre Pio em 10 de agosto na Catedral de Benevento, Itália, teve a visita de Padre Pio antes de sua morte para receber o apoio espiritual dele. Padre Pio entrou lá em bilocação. Até mesmo o abençoado Dom Orione falou sobre a bilocação de Padre Pio. Ele disse: "Eu estava na igreja de São Pedro, em Roma, para assistir à celebração da beatificação de Santa Teresa. Também estava Padre Pio, apesar dele não estar ao mesmo tempo no convento dele. Eu o vi, ele estava sorrindo e estava vindo para mim pela multidão, mas quando eu estava perto, ele desapareceu." Em 1951, Padre Pio celebrou a Santa Missa em um convento de freiras na Tchecoslováquia. Depois que a missa terminou, as freiras foram para a sacristia para oferecer a Padre Pio um café para lhe agradecer a visita inesperada. Mas elas não acharam o padre na sacristia. Assim, as freiras perceberam que Padre Pio tinha estado lá em bilocação. Mãe Esperança, que fundou a Ordem das Criadas do Amor Misericordioso, disse ter visto Padre Pio durante um ano, diariamente em Roma. Nós sabíamos que Padre Pio nunca tinha ido para Roma, senão uma vez para levar a irmã dele que tinha decidido entrar no convento. Em 1917, ele tinha estado lá em bilocação. Um general italiano do exército, cujo nome era Gandorna, depois da derrota de Feltro de Caporetto, estava em tal condição de depressão que decidiu suicidar-se. Uma noite,
Ele foi para o seu quarto e ordenou à empregada dele que não permitisse que ninguém entrasse. Ele pegou sua arma de uma gaveta e apontou-a para sua cabeça. Mas de repente ele ouviu uma voz: Ó general, por que você quer fazer tal coisa estúpida? A voz e a presença do monge deixaram o general mudo. Ele desejou saber como era possível que um monge tivesse entrado no quarto dele. Ele pediu explicações à empregada dele, mas ela respondeu que não tinha visto ninguém entrando no quarto dele. Alguns anos depois, soube-se de uma notícia em um jornal de um monge que fez milagres na área de Gargano. Ele foi decretamente lá, mas se surpreendeu quando Padre Pio lhe falou: Oi, general, você corre um grande risco esta noite. Não o faça. Padre Pio foi um santo completo. Ele recebeu vários dons de Deus. A bilocação era apenas um dos dons que Padre Pio tinha, porém nos deixam maravilhados. Imagine aquelas pessoas que viveram naquele tempo, que conviveram com Padre Pio, os milagres que elas presenciaram. São Padre Pio, rogai por nós. Que as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora das Graças estejam com vocês. Amém.